Vídeo explicativo sobre as experiências realizadas em laboratórios com metais. Química dos Materiais, Engenharia Kepler, PUC-PR 2019. Equipe Wakanda. Propriedade dos materiais e sua importância para a engenharia. Conhecer os diferentes tipos de materiais é de extrema importância para um profissional de engenharia, já que ele realizará diferentes projetos com diferentes necessidades e características. Um exemplo de projeto são os pinos cirúrgicos. No caso dos implantes odontológicos, o titânio é o material mais adequado, pois possui menor risco de rejeição, é facilmente trabalhável, é leve e resistente. Antes de sua primeira utilização em implantes, as cirurgias realizadas tinham maiores chances de rejeição. Classificação ou classe dos materiais. Os materiais são classificados em metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos, onde os metálicos foram utilizados nas experiências. Os metais são substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos que podem ser metálicos e não metálicos. Eles fazem ligação metálica, possuem estrutura cristalina onde há a existência de elétrons livres, não ligados a nenhum átomo em particular, o que confere a sua estrutura cristalina. Principais metais utilizados no experimento. Os principais metais utilizados nos experimentos foram o alumínio, o aço, o cobre e o titânio. Algumas das principais características e propriedades físicas dos materiais testados em experimentos práticos. Estação 5, magnetismo. Sabemos que o ferromagnetismo é o tipo mais forte e mais comum do magnetismo no nosso cotidiano, e é o mecanismo básico pelo qual certos materiais formam ímãs permanentes ou são atraídos por ímãs. Como exemplo de magnetismo, nós temos os ímãs de geladeira e a ressonância magnética. Nos exames de ressonância magnética, o paciente entra dentro de um tubo que o rodeia. Esse tubo nada mais é do que uma máquina com um campo magnético que escaneia o corpo pelo alinhamento e mapeamento dos átomos de hidrogênio que estão presentes em todos os tecidos. Então, o equipamento envia ondas de rádio que produzem vibrações no corpo e são enviadas e digitalizadas em um computador que as transforma em imagem, como, por exemplo, essa hérnia de disco localizada na coluna vertebral. No vídeo, realizamos um experimento com um ímã para testar quais dos materiais metálicos são atraídos por ele, e pôde-se constatar que o titânio e o alumínio não são magnéticos. Estação 3. Aparência física dos metais. A estrutura dos metais não permite que a luz passe por eles e possui um brilho especial chamado metálico. O brilho ocorre pois os metais possuem elétrons livres na superfície que absorvem e refletem luz, como por exemplo as torneiras. Com o passar do tempo, alguns metais podem sofrer corrosão e perder essa característica, como no ferro que veremos em uma das experiências. E a principal causa disso é a exposição prolongada à água. Objetos metálicos, quando polidos, apresentam um brilho característico, como, por exemplo, a lataria de um carro. No experimento, nós pegamos um cilindro de ferro enferrujado e com uma palha de aço polimos ele. Com isso, foi possível observar que o brilho retornou à peça assim que a ferrugem foi removida. Estação 7. Expansão térmica. A dilatação térmica é um fenômeno físico decorrente do aumento de temperatura de um corpo. Quando um corpo é exposto a alguma fonte de calor, sua temperatura pode sofrer variações, aumentando a agitação das moléculas que oscilam em torno de um espaço maior.
Existem 3 tipos de expansão térmica. A linear, que trata do volume em uma única direção, que reflete ao comprimento. A superficial, que reflete ao comprimento e à largura. E a volumétrica, que reflete ao comprimento, à largura e à profundidade. Quando a temperatura de uma substância aumenta, suas moléculas passam, em média, a oscilar mais rapidamente e tendem a se afastar umas das outras. O resultado é a dilatação da substância. Um exemplo comum são os trilhos de trem, que são submetidos a altíssimas temperaturas que fazem com que o trilho expanda. Por isso, entre as barras de ferro deve haver juntas, que são pequenos espaços deixados propositalmente para que as barras expandam sem que entortem, como no exemplo. No experimento, colocamos uma chapa metálica com fundo central e uma bolinha, também metálica, que não passava pelo diâmetro da chapa. Após esquentarmos a chapa, foi possível observar que seu diâmetro dilatou, o que possibilitou com que a esfera passasse por ele, agora sem dificuldades. E por fim, estação 8, fadiga dos metais. Essa estação trata da deformação de metais. Fadiga é a ruptura de um componente devido à aplicação de tensões repetitivas em um determinado ponto. Ela ocorre pois o material é exposto a essas tensões cíclicas que o deformam e rompem. A fadiga é um importante fator para a falha dos materiais e estima-se que é o responsável por cerca de 90% de todas as falhas de metais. Como exemplo de deformação metálica, temos os armários de ferro, pois usam chapas metálicas finas e há muitos movimentos repetitivos nas portas, de abrir e fechar, o que causa fadiga e elas acabam entortando. Outro exemplo são as bombas V1, muito usadas na Primeira Guerra Mundial pelos nazistas, que bombardeavam a Inglaterra. No propulsor da bomba existiam alelas fixas que oscilavam o trajeto e acabavam rompendo, o que fazia com que a bomba caísse antes de atingir o seu alvo. No experimento, pegamos clipes de papel com o objetivo de alinharmos ele perfeitamente e redobramos no sentido oposto. Pode-se então constatar que o material metálico do qual o clipe é feito pode ser deformado em uma direção, mas assim que feito na direção oposta, ele se rompe no ponto de maior tensão.